Fala galera, beleza? Hoje a gente vai estudar mais um princípio que é conhecido o princípio de Pascal, o princípio da hidrostática, um dos princípios mais importantes aqui de hidrostática, beleza? Vamos lá. Imagina aqui, tu tem um barril, né? Tu tem um barril, um, bar, um barril aqui. Imagina que o barril é que tu tem uma bomba dentro do barril, uma bomba dentro do barril, beleza? Então o que vai acontecer? Imagina que tu tem aqui um ponto 1, tem aqui um ponto 2 e aqui tu tem um ponto 3, beleza? Então vamos lá. Quando essa bomba aqui, por exemplo, eu acender essa bomba, ela vai explodir, né? O barril ali vai explodir. Então vamos lá. Vamos supor que alguém colocou essa bomba e essa bomba vai explodir. Então nessa região, né, quando explodir, eu vou ter ali uma variação de pressão, né? Então, a pressão, vamos supor, a pressão no ponto 1, como o ponto 3 e o ponto 2 está mais profundo, então maior vai ser a pressão. Ou seja, eu posso falar que a pressão nesse ponto 1 ela é menor que a pressão no ponto 2 e a pressão no ponto 2 ela é menor do que a pressão no ponto 3. Por quê? Por conta da profundidade, beleza? Então vamos lá. Ó, quando essa bomba explodir, vai gerar um aumento de pressão, né, nesses pontos. Ou seja, aqui no ponto 1 vai ter um delta P1, uma variação, né, de pressão no ponto 1. Aqui vai ter um delta P2 nesse ponto 2. E aqui eu tenho um delta P3 nesse ponto 3. Ou seja, as pressões são diferentes, mas a variação de pressões são iguais em cada ponto, beleza? Ou seja, eu posso falar que a diferença de pressão no ponto 1 é igual à diferença de pressão no ponto 2, que é igual à diferença de pressão no ponto 3. Ou seja, as pressões são diferentes, mas a variação de pressões em cada ponto são iguais, beleza? Então, ó, quando o barril ali explodir, vai gerar, né, vai dar uma inchada, vai gerar um aumento de pressão nesses pontos 1, 2 e 3, beleza? Então, vamos lá. Então, o que diz esse princípio de Pascal? E, ó, embora as pressões sejam diferentes, os aumentos de pressões são iguais. Isso que é o princípio de Pascal, beleza? Então vamos lá. Ó, a definição do princípio de Pascal. Ó, definição. O aumento de pressão, da pressão ΔP, nesses pontos, gerado em um fluido incompressível, se transmite integralmente a todos os pontos do líquido e às paredes dos recipientes. Ou seja, as pressões, né, as variações de pressões são iguais em cada ponto, beleza? Então vamos lá. Galera, é muito comum esse princípio a gente olhar no nosso cotidiano, né? Por exemplo, tu tem aqui aquelas cadeiras de dentista, né? Eles aplicam ali, ó, num pé, tem um pedal ali que eles conseguem, né, levantar o paciente, esses macacos hidráulicos, né? Ali vai ter uma variação de pressão, é muito comum no nosso dia. Aqui, ó, tu tem a pasta, quando tu aperta na pasta, vai ter aqui uma variação de pressão, né? Para levantar um carro, essas frequências hidráulicas, macaco hidráulicos, é muito comum, beleza? Então aqui alguns exemplos onde esse princípio de Pascal é aplicado. Então vamos lá. Vamos seguir. Vamos seguir. Agora a gente vai falar um pouco sobre prensa hidráulica, beleza? Ali no macaco hidráulico, consegue levantar um carro. Então, basicamente, vamos falar agora sobre prensa hidráulica. Vamos lá. Vamos supor que aqui tu tem um recipiente, né, um recipiente de uma prensa hidráulica, né, com líquido. Vamos supor que essa área aqui seja uma área, vamos supor que seja aqui uma área A1, né, tu tem uma área A1, aqui tu está aplicando uma força, vamos supor que tu está aplicando uma força F1, né, e aqui tu tem uma área, né, tu tem uma área A2, né, então ali esse fluido vai se transmitir ali, integralmente ali, né, em todos os pontos ali do recipiente, ou seja, aqui vai ter uma força F2 em uma área A2, uma força F1 em uma área A1. Então, o que diz esse princípio de Pascal, né, nessa prensa hidráulica? Ou seja, aqui é como se fosse uma seringa, né, que fosse um êmbolo, beleza? Então, ó, o princípio de Pascal fala o seguinte, que a variação de pressão aqui no ponto 1 é igual à variação de pressão no ponto 2. Ou seja, bem aqui ó, vai ter uma variação de pressão no ponto 1 e aqui vai ter uma variação de pressão no ponto 2, beleza? Ou seja, essas variações são iguais. Então, como calcular a pressão? Pressão, né, força sobre área. Como eu estou falando na região 1, né, vamos aqui de F1 sobre A1 é igual a F2, né, sobre A2. Então, essa aqui é a equação, né, do princípio de Pascal, né, em prensa hidráulica. Muito importante essa relação, né? Guardem bem, beleza? Então, vamos lá. Então, o que diz essa equação? Ela diz o seguinte, quando aplicar uma força pequena aqui, uma força F1 pequena em uma área pequena, que é chamada aqui de A1, aí vai surgir uma força maior aqui, ó, uma força F2, onde vai ter uma área ali maior A2. Ou seja, por isso eles conseguem, ó, aplicar uma força pequena aqui no macaco hidráulico e consegue, por exemplo, levantar um carro, né?
Beleza? Então, vamos lá. Vamos supor que agora eu tenho um recipiente, uma outra prensa hidráulica. Vamos supor que tem uma prensa hidráulica aqui. Uma prensa hidráulica. Tem uma prensa hidráulica, né? Aqui tem uma área. Vamos supor que tem uma prensa hidráulica, beleza? Então, o que vai acontecer? Vamos supor, quando eu aplico essa força aqui, F1, nessa área aqui, A1, né? Nessa área aqui, A1, o que vai acontecer? Quando eu aplicar esse recipiente, ele vai baixar, né, de nível. Ou seja, antes tu tinha o quê? Né? Tu tinha aqui, ó, quando tu aplicou a força, baixou de nível. Ou seja, antes, vamos supor que agora ele deu uma aumentada, né? Ali. Vamos supor que ele agora deu uma aumentada. Ou seja, aumentou de ali, né? Aumentou essa variação do líquido. Ou seja, aumentou justamente, né? Esse pedaço aqui, ó. Essa variação. Beleza? Então, como é que vai ficar? Aqui vai surgir uma força F2, né? Por isso, consegue ali levantar até esse ponto aqui mais alto. Beleza? Então, o que a gente pode concluir aqui? Ou seja, aqui é um cilindro, né? É um cilindro. Aqui é um cilindro, né? Essa região aqui é um cilindro, beleza? Ou seja, aqui eu tenho um cilindro. Aqui eu tenho um cilindro. Foi essa variação que aconteceu. Então, vamos lá. Como é calcular a área ali o volume ali de um cilindro? O volume é a área vezes ali a área da base, né? Ali, essa área aqui, que é justamente essa área A1, vezes a distância, né? Essa distância aqui, ó. Essa distância, que é justamente o H. Assim a gente calcula o volume do cilindro. Ou seja, o que a gente pode concluir? É o seguinte, ó, o volume, a variação de volume aqui, ó, o volume 1 desse lado é igual a esse volume aqui, 2. É o mesmo volume. Ou seja, conclusão, o volume do lado 1 é igual ao volume do lado 2. Beleza? E como calcular o volume? O volume a gente acabou de olhar, ó. É a área 1 vezes D1, né? Porque eu tô falando dessa área aqui, dessa parte aqui pequena. É igual a, o volume 2 é a área 2 vezes a distância 2. Beleza? Agora, se eu isolar o A1, ó, o A1, vou passar esse A2 dividindo, ó, A2 é igual a o D2 sobre o D1. Beleza? Ou seja, a gente tem essa relação aqui, ó, também muito importante, que poucos professores mostram. Beleza? Então, vamos lá. O que a gente pode concluir aqui também? Ó, olha bem. Olha bem. Ó, lembra lá que a fórmula do princípio de Pascal nessa aqui, da prensa hidráulica? Beleza. Então, eu vou isolar aqui, ó. Eu vou isolar, ó, o F1, vou isolar aqui, ó, o F2, fazendo meio pelos extremos, né? Você consegue ali isolar. Então, aqui ficou, eu passo esse A1 aqui subindo, ó, A1 sobre o A2. Ou seja, quem é o A1 sobre o A2? É D2 sobre D1, né? E aqui, quem é o A1 sobre o A2? É o F1 sobre o A2. Então, ó, conclusão. A conclusão que a gente pode tirar que o A1, ó, a conclusão que a gente pode tirar que é o F1, que é esse lado aqui, sobre o F2 é igual a D2, né? Desse lado aqui, ó, D2, sobre D1. Beleza? A gente pode falar isso. Então, olha bem, que é o F1 sobre D1. Se eu multiplicar meio pelos extremos, a gente tem que F1 sobre D1 vezes D1 é igual a F2 sobre D2. Ou seja, olha bem, quem é essa equação aqui e quem é essa equação aqui? Força vezes distância é o quê? É o trabalho na região 1 é igual ao trabalho na região 2. Ou seja, conclusão, a prensa hidráulica, ela multiplica força, mas não multiplica trabalho, né? Trabalho é energia, a energia ali sempre vai ser conservada. Ou seja, o trabalho nessa região 1 é igual ao trabalho nessa região 2. O volume nessa região 1 é igual ao volume deslocado aqui na região 2. Beleza? Então, a gente pode concluir isso, né? Ó, a prensa hidráulica, ela multiplica a força, mas não multiplica trabalho, né? Ali a energia é conservada, ou seja, o trabalho de um lado é igual ao trabalho do outro. Acabou, beleza? Então, é só apenas transferir o trabalho. Então, a conclusão que a gente pode tirar é isso, beleza? Essa relação aqui, galera, é muito importante. Poucas pessoas mostram, beleza? O trabalho do lado 1 é igual ao trabalho do lado 2, né? Tranquilo? Então, vamos lá. Ó, até botei aqui um importante para vocês se ligarem. Ó, importante, ó. A prensa hidráulica, ela multiplica a força, mas não multiplica o quê? Energia, não multiplica trabalho. Trabalho de um lado é igual ao trabalho do outro, beleza? Show, galera? Então é isso, galera. Espero, né, ter ajudado vocês sobre o princípio de Pascal, beleza? A gente se encontra no próximo encontro, beleza? Tranquilo, mestre. Valeu!